Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Bem, lembra que nós vimos ali os possessos, né? Que seria tipo o espírito dominar o corpo do outro, né? Se isso é possível. A gente viu aí por essas questões que não. Lá na frente, quando vocês um dia estiverem estudando lá o mediúnico, que eu chamo vocês aos estudos, procurar depois desses pequenos estudos que nós estamos fazendo aqui, quem sabe aí procurar uma casa espírita para se aprofundar dos estudos, né? Casa que tem estudos, normalmente as casas espíritas têm, e fazer o curso mediúnico, né? O curso mediúnico, se aprofundar em cursos, tem vários cursos aí que são feitos dentro da doutrina. Nós estamos aqui num curso básico, apresentando aí para vocês algumas coisas, eu acho, dando uma noção, né? Nossa intenção aqui é dar uma noção para vocês, dar aquele gostinho, para depois a gente procurar mais ensinamentos, procurar mais cursos, se aprimorar mais, com leituras, que eu chamo sempre a fazer, com cursos, né? E lá no curso mediúnico vocês vão aprender um pouco mais sobre possessão, e aí tem umas outras explicações que eu não vou complicar agora. Então, a princípio, agora, não pode, né? Dois espíritos no mesmo corpo, tá? E nós tínhamos parado no encontro passado, naquela pergunta: a prece é o meio eficaz para curar a obsessão? O que vocês acham? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas acreditar e não basta murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Não adianta falar algumas palavras, não. Deus assiste àquilo que agem e não àqueles que se limitam a pedir. É preciso que o obsediado faça por seu lado o necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Às vezes, nos centros espíritas tem muitos, obsediados. Eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas assim, transtornadas aí pela obsessão. É um negócio sério, né? E a gente vê as pessoas indo nas casas espíritas para tomar um passe ali, ajudar. Só que, veja, se você não mudar o seu pensamento, você pode tomar aí 40 anos de passe e não vai resolver não. Porque você tem que tomar a ação de mudar os seus pensamentos, de começar a praticar o bem, de fazer oração. Você tem que fazer a sua parte, tá? O passe ajuda bastante. Mas tirar esses espíritos aí meio ruinzinhos que ficam do nosso lado ajuda sim, mas se a gente continua com os mesmos pensamentos, com certeza eles voltam, né? Senão eles voltam outros ali que se afinizam com o seu pensamento. E o que são os convulsivos? Convulsão é a contração incoordenada e involuntária da musculatura, acompanhada na maioria das vezes de perda da consciência. Anormalidades neurológicas passageiras causadas por descargas elétricas descontroladas do cérebro como resultado de atividade elétrica anormal. São as convulsões, tá? O que são essas convulsões? Então, insensibilidade física que se observa em alguns convulsionados. Tem uma insensibilidade física. E exclusivamente um efeito do magnetismo, sabe sobre o efeito do magnetismo? Que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento, embora a sensibilidade, como se a vida se retirasse do corpo para se concentrar em todo no espírito. Então, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve, né? São os convulsionados, convulsões. Então, segundo os espíritos, na resposta 481, a causa originária de tais fenômenos é o magnetismo. E Allan Kardec, no comentário da questão 483, complementa informando que esses fenômenos dependem de uma causa física e de ação de certos espíritos. Então tem ação espiritual aí nessas convulsões, tá? Por isso que a gente fala assim que a gente tem que fazer os dois tratamentos, né? Os dois tratamentos, espiritual e médico, né? Podemos assim concluir que a origem desses fenômenos está numa causa física,
as convulsões, que pode ser explorada por espíritos de natureza inferior, através do magnetismo, provocando a sua ocorrência, ou seja, a causa está na influência magnética de um espírito agindo sobre uma anomalia do organismo físico do encarnado. Veja, o encarnado já tem isso nele, essa propensão. Só que os espíritos, por ação magnética, né, eles vão agir ali e vão fazer com que ocasione essas crises, às vezes, até mais intensas. Então é legal esse tratamento junto, né, espiritual e médico, tá? Seria então o espírito desencarnado por estar vinculado psicicamente, ao encarnado, por afinidade de pensamento, atingindo magneticamente no organismo físico do encarnado, produzindo então as convulsões. Então os espíritos ajudam a produzir essas convulsões. Agora nós vamos ver as afeições dos espíritos por certas pessoas. Por que eles gostam da gente, né? Certos espíritos. Então vamos ver que os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou passíveis de se melhorarem. Né? Nós que estamos aqui tentando nos melhorar, os bons espíritos têm uma afinidade conosco. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que possam vir a sê-lo. Daí sua afeição por causa de semelhança dos sentimentos, está lá na questão 484. Então, espíritos inferiores se afeiçoam, por quê? Porque essas pessoas encarnadas são viciosas, tanto nos vícios egóicos, né? Egoísmo, orgulho, essas coisas, avareza, né? Essas coisas todas, maledicência também, tudo isso, como também nos vícios do álcool, das drogas, fumo, né? Também nesses vícios, eles se afeiçoam, né? Por esse tipo de pessoa. Então a questão 485, ela vai perguntar assim: as afeições dos espíritos por algumas pessoas é exclusivamente moral? Será que é exclusivamente moral? A afeição verdadeira não tem nada de carnal, presta atenção. Eles gostam, não tem nada de carnal. Mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é só por afeição. Pode haver lembranças de paixões humanas, né? Às vezes alguém que gostou de você muito numa outra encarnação, sabe aquele apaixonado? Já tiveram isso? Apaixonados na outra encarnação, apaixonadas também? Às vezes se ligam. E aí depende do nível do espírito, né? Se esse espírito é bom ou se esse espírito é ruim, porque às vezes tá ali em um tom de vingança. Por que não ficou comigo, agora tá com outra, e não consegue ter entendimento. Mas também pode ser por afeição, um espírito que já evoluiu bastante e tá ali, gosta muito de você, tem lembranças lá da vida carnal passada. Então os bons espíritos fazem o bem tanto quanto lhe é possível e ficam felizes com todas as vossas alegrias. Bons espíritos, gente, gosta quando a gente fica feliz, quando acontece uma coisa boa com a gente, quando a gente faz boas escolhas, eles torcem pela gente. Aflige com os nossos males, quando não nos suportamos com resignação, porque nenhum resultado benéfico trazem para vós. Sois então como doente que rejeita o remédio amargo que deve curá-lo. E eles ficam tristes quando a gente não aceita com resignação as nossas provas, né? Coisas aí que fazemos. Então os espíritos, sabendo que a nossa vida corporal é apenas transitória, é que as angústias são meios de chegar a um estado melhor, se afligem mais pelas causas morais que nos distanciam deles do que pelas físicas, que são apenas passageiras. Então o que nos distancia às vezes dos espíritos é nossas causas morais, não física. Física nós estamos aqui de passagem, nossa vida verdadeira é a vida espiritual, nós vamos voltar. Mas se nós estamos ruinzinhos, nós não vamos encontrar aquelas pessoas melhorzinhas, né? Tão rapidamente assim, tá bom? Então os espíritos que veem as nossas aflições da vida um meio de adiantamento para nos as considerar como uma crise momentânea que deve salvar o doente. Compadecem com os nossos sofrimentos, como nos compadecemos com de um amigo. Eles ficam tristes quando a gente dá mal. Mas vendo as coisas como vêm, de um ponto de vista mais justo, se apreciam de outro modo e quando os bons estimulam a nossa coragem nos interesses do nosso futuro.
Os maus nos incitam ao desespero com o propósito de nos comprometer. Lembra disso? Os bons, eles vão torcer pra gente, vão nos estimular, mandar pensamentos positivos pra gente, que a gente vai conseguir, que a gente é forte, que a gente tem fé, vai ajudar tudo. E os maus vão querer que a gente fique para baixo mesmo, gente. Fique para baixo mesmo, né? Então, na questão 488, os parentes e amigos que nos precederam na vida espiritual têm por nós mais simpatia do que os espíritos estranhos? Será? Sem dúvida, gente. Muitas vezes os protegem como espíritos, conforme tenham poder para tanto. Esses nossos parentes, pais, mães, avós, tios, primos, que nós tivemos muito relacionamento aqui, muita amizade, muito amor, eles estão lá no mundo espiritual e se eles tiverem condições de nos ajudar, eles vêm nos ajudar. Não é só o nosso mentor que nos ajuda, não. São esses espíritos familiares aí que gostam da gente, né? Eles vêm nos ajudar aqui na nossa vida, dando aí bons pensamentos pra gente. Então, a questão 488. São sensíveis à afeição que nos devotamos? Muito sensíveis, mas esquece aqueles que os esquecem. Então, cabe a nós lembrarmos daquele que amamos e que está lá no mundo espiritual. Né? Lembra que eu falo para vocês para orarem para esses espíritos que já se foram? A gente tem que orar por eles, né? Eles vão lembrar de nós também, tá? Se eles tiverem condições de virem. Eu não sei se eu já contei para vocês, será que eu já contei para vocês uma coisa que aconteceu comigo? Aliás, várias vezes acontecem coisas comigo. Mas eu não sou ninguém não, tá, gente? Estou contando aqui porque pode acontecer, né? Acontece qualquer um. Eu oro todas as noites para todos os meus parentes que desencarnaram, os meus alunos, meus amigos, pessoas que foram queridas por mim. Grande maioria deles. Eu dou o nome de cada um, faço oração para cada um, isso há muitos anos, né? Para as pessoas que desencarnaram, não só para os que estão aqui encarnados, mas para os desencarnados. E aí um dia, às 3 horas da manhã, esse horário aí é um horário fantástico, das 2 às 4 da manhã é um momento aí de muita atividade espiritual. Tudo acontece nesse horário aí, das 2 às 4 da manhã, por isso que a gente tem que estar dormindo, né? Das 2 às 4 da manhã, um horário assim, é incrível. E às 3 da manhã eu acordo. Quando eu acordo, estava uma claridade no meu quarto. Tinha um salão, mas estava tendo uma festa. Tinha muita gente lá, muitos espíritos, homens, eu até reconheci alguns, muitos espíritos, muitos, e estava uma verdadeira festa. Eu acordei, imagina, meu quarto estava todo escuro, o corredor, que eu durmo com a porta aberta, estava escuro o corredor, estava tudo escuro. Teoricamente era para estar tudo escuro, só que estava tudo claro e uma super de uma festa. E eu estranhei aquilo. E aí eu perguntei mentalmente, o que é isso que está acontecendo? Aí responderam para mim, eles vieram te agradecer pelas preces. Eles quem? Todos aqueles espíritos que eu amo de paixão, que foram os meus familiares, meus amigos, alunos meus, que já desencarnaram, eles vieram fazer uma festinha ali para agradecer as minhas preces. Olha que legal. E eu fiquei muito feliz. Talvez você tenha medo, né? Eu não vou orar porque senão eles aparecem. Mas não tenha não, porque essas pessoas que já desencarnaram da sua família, que te amavam, eles nunca vão te fazer mal, né? São pessoas que te amam. Então eles vieram agradecer. Por isso a gente tem que estar toda hora lembrando deles, assim, mandando bons pensamentos para eles, que eles estejam em bons lugares lá no plano espiritual, protegidos, amparados, trabalhando, evoluindo lá no plano espiritual, né? Os nossos avós, tios, irmão, todos, né? Todos da nossa família que desencarnaram, amigos, a gente tem que estar sempre orando por eles, né? É isso que eu recomendo sempre para vocês. Não sei se eu já contei isso para vocês, né? Que aconteceu comigo. Mas é bastante legal, né? Eles virem, e não foi em sonho não, eu tive que acordar para dizer, eles vieram mesmo, né? Eu tive que ver mesmo que eles estavam ali, não foi em sonho não, tá bom? Então, bons estudos para vocês, vamos pensar
que nós estamos pensando, olhar bem os nossos pensamentos, analisar, para a gente não se ligar, gente. Porque obsessão, ela é terrível, né? Algumas obsessões que eu tive oportunidade de acompanhar, casos, são terríveis, né, gente? Terrível mesmo, né? Obsessões, dependendo do tipo de obsessão, deixa a pessoa até doente, né? Pessoas com dores no braço, dor na cabeça, tá? É uma coisa assim, terrível, são as obsessões. A gente não liga, né? A gente acha que não acontece nada, né? Imagine, espíritos, né? Tem as pessoas que falam, espírito existe, imagina isso não existe. Não, a gente existe e acontece, e tem os obsediados lá, os possessos, tem os com convulsões também, tem tudo isso, tá? Tem as várias obsessões. Eu vi muitas coisas na minha vida, tá bom? Então, cuide-se, cuidem-se, orem, vigiem e orem. Bons estudos para vocês.